hoje 20 de novembro de 2017. Seja bem-vindo ao programa PM e a Comunidade. Teremos a oportunidade de entrevistarmos o comandante do 45º BPMM, Tenente Coronel Genivaldo, área que compreende o centro velho da cidade de São Paulo, bem como parte do bairro da Moca. O local em que estamos é o pátio do colégio, que há 463 anos a cidade de São Paulo foi fundada. Coronel, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sérgio. Como é comandar o 45º BPMM? Olha, eu diria que é um orgulho comandar uma unidade central da cidade de São Paulo, responsável por inúmeros órgãos do poder público municipal e estadual, bem como uma grande massa da população que diariamente circula nessa região, girando em torno de 1 milhão de habitantes. Ao contrário, moradores, nós temos um número de aproximadamente 40 mil moradores nessa região. Então nós temos em torno de 40 mil moradores fixos e a população flutuante nessa pequena área da cidade de São Paulo em torno de 1 milhão de habitantes. Sim, esse é o nosso grande problema para estar lidando com um público que efetivamente não se entrelaça com os processos de polícia comunitária. Nós temos inúmeras ações para estreitarmos laços com a comunidade, no entanto, a população flutuante ela não consegue estabelecer essa relação de proximidade com a polícia militar. Justamente pelo fato de ser flutuante. Eles Exatamente. Passam poucas horas do dia e logo na sequência retornam para suas regiões de origem. Exatamente. E também nós temos uma característica bem interessante aqui na cidade de São Paulo. Essa área engloba vários pontos culturais, pontos históricos daqui da cidade de São Paulo, né? Sim, exatamente. Como você mencionou no início da reportagem, efetivamente aqui é o pátio do colégio, onde nasceu praticamente a cidade de São Paulo. Logo à frente nós temos o Colégio São Bento, também um ambiente histórico e cultural. A Praça da Sé, palco de políticas, bem como de manifestações sociais, e também agregado os monumentos religiosos nessa região do ponto de vista histórico. Então nós temos, por exemplo, a própria Igreja da Sé. Sim, também com um elemento cultural e icônico na sua construção. E aqui no entorno do pátio do colégio, o que nós temos mais? Nós temos aqui a nossa retaguarda, a Secretaria da Justiça, bem como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E quais são as atividades desenvolvidas pelo 45º BPMM? Bom, o 45º Batalhão, ele diversifica a sua forma de atuação na medida que o crime vai se adequando também ao processo de deslocamento do público na área central. Mas nós utilizamos a modalidade de policiamento com bicicleta, o policiamento a pé, o policiamento motorizado e o policiamento de força tática, ROCAM, para coibir os crimes de maior gravidade. Bom, então, como é uma região em que há uma massa humana muito concentrada, bem como veículos também, Sim. As modalidades, basicamente bicicletas, né, policiais com bicicletas, e as ROCAMs, ronda com auxílio de motocicletas, acabam Sim. auxiliando a segurança pública. Sem dúvida, elas permitem uma flexibilidade e uma mobilização no terreno com maior agilidade para atender as demandas de emergência, bem como o próprio processo preventivo. Sim, e também nós temos apoio de outras unidades aqui na área central, porque é uma área típica, vamos assim dizer, Sim. pelo grande número de pessoas que diariamente passam. Sim, sem dúvida, nós temos o apoio de outras unidades especializadas que, por vezes, acabam fazendo policiamento específico em determinado ponto aqui. Como hoje nós temos a presença do regimento fazendo um patrulhamento aqui na área central. O patrulhamento a cavalo, o regimento de Sim. cavalaria. Então nós temos também o policiamento de choque, que acaba Sim. cobrindo, porque, queira ou não queira, o número de pessoas é muito grande diariamente, né? Sim, é um fluxo muito grande que atrai a oportunidade de determinados delinquentes pela distração, pela, digamos assim, pela oportunidade que tem de praticar o crime com um volume maior de pessoas portando objetos de valores. E no batalhão, 45º Batalhão, os policiais que ali trabalham, há alguma característica especial para lidar com esse tipo de público mais flutuante na cidade de São Paulo? Nós temos uma padronização comum para lidar com o cidadão no sentido do respeito aos valores
e direitos humanos, na questão da qualidade da prestação do serviço. Então, há um portfólio, há um conhecimento para que o trato com o cidadão seja da forma mais respeitosa e também firme na medida que se estabeleça a necessidade de ordem ou a necessidade de cumprimento de determinada legislação. Quais seriam as dicas de segurança que o senhor poderia passar para as pessoas que estão agora nos vendo? Sim. Em relação à segurança pública, que diariamente estão aqui no centro? Eu posso afiançar que a Polícia Militar ela vem produzindo aqui na área central um volume enorme de serviço que muitas vezes não aparece, mas diariamente nós recapturamos indivíduos procurados pela Justiça, conduzimos indivíduos que têm praticado crimes para que efetivamente sejam responsabilizados, e esse volume ele é significativo. Mas nós também precisamos da compreensão e da colaboração do cidadão, que se previna com relação aos seus valores, a portar-se perante o ambiente coletivo, onde há oportunidade da prática do crime de furto, principalmente furto de celular. Nesse sentido também, nós hoje deparamos com um refinamento da questão da segurança pública, onde outros elementos contribuem para a criminalidade. E um deles é a promoção da demanda pelo crime. Então, há, numa outra ponta de linha, indivíduos que estão comprando aparelhos, como é o mais comum hoje aqui na área central, o furto e roubo de celular, há indivíduos que na outra ponta da linha estão comprando esses aparelhos. Nós pedimos para que evitem comprar esses aparelhos. A compra desses aparelhos faz com que a criminalidade amplie, faz com que a criminalidade se sinta segura em cada vez mais promover, estimulada em cada vez mais promover esse tipo de crime. Então, para nós é de grande valia que o cidadão de bem evite adquirir produtos de procedência duvidosa. Isso nos ajudará, mas também ajudará o cidadão. Além de estimular o crime, também está cometendo crime. Sim, sim. Nós gostaríamos também de alertar que não só em um caso, mas nós temos nossos registros que demandam um número significativo de pessoas sendo conduzidas por receptação de celular. Hoje nós estamos abordando pessoas, cidadão muitas vezes de bem, mas que efetivamente acabou se distraindo e adquirindo um produto de procedência duvidosa, que quando ele é abordado é detectado que o aparelho é produto de crime e ele acaba sendo responsabilizado pelo crime de receptação. E isto vem aumentando ultimamente. Nós até também ajudamos a população no sentido de todas as pessoas que têm um celular devem ter o e-mail, não é isso? Sim, sim. É muito importante que as pessoas tirem uma foto da parte interna da bateria para gravar aquele número do e-mail e assim que se porventura for vítima de algum crime de furto ou roubo e levarem um aparelho celular, nós pedimos para que faça o registro desse e-mail também no boletim, para que nós possamos, caso seja localizado esse aparelho, possamos entrar em contato com a pessoa e ela ter acesso novamente ao aparelho dela. Caso você seja vítima de furto, roubo de celular, por exemplo, há na Secretaria de Segurança Pública, o site oficial da Secretaria de Segurança Pública, chamado BO eletrônico. Então, a vítima pode fazer o BO eletronicamente para facilitar, vamos assim dizer, o tempo para a realização da confecção da ocorrência. Coronel, conte para nós a trajetória do senhor na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi uma satisfação. Eu entrei na Polícia Militar em 1984 e eu realizei a escola de soldado na cidade de Bauru, no 4º Batalhão do Interior. Hoje, CPI 4. Na sequência, o senhor se formou praticamente um ano de escola de soldados e na sequência? Sim. Na sequência, eu fui classificado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Como soldado? Como soldado. Onde lá passei a conhecer uma outra organização e assim prestei concurso e passei para fazer o curso preparatório de oficiais. 6 anos de academia? Sim, eu fiz 6 anos de academia, 2 anos do curso preparatório e 4 anos do curso de formação de oficiais. Hoje o curso preparatório não existe mais, né? Só o ingresso direto na Academia do Barro Branco. Posteriormente, o senhor foi declarado aspirante? Posteriormente, a formatura em 1991. Daí eu fui classificado também aqui na região central, área do 7º Batalhão, uma área, digamos assim, complexa também
e com características semelhantes hoje à área do 45. São áreas limítrofes? Sim, são áreas limítrofes com pontos culturais e de vida noturna também. Quanto tempo nessa unidade? Eu fiquei no 7º Batalhão durante 3 anos e meio. Eu fui classificado na Zona Norte, o 9º Batalhão, nessa época ainda como tenente. Tive a oportunidade de conhecer parte da periferia do estado de São Paulo, da Zona Norte especificamente. Na sequência eu fui classificado na Escola de Formação de Sargento, hoje Escola Superior de Sargento, também à época como tenente. Nessa unidade eu permaneci durante 2 anos e meio, quando fui convidado e classificado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, por onde eu permaneci por 4 anos, sendo nesta gloriosa unidade promovido a capitão. Como capitão, eu fui classificado no 11º Batalhão, também área central de São Paulo, que pega a região da Aclimação, Bela Vista, Liberdade e Jardins. Na sequência, o 7º Batalhão, novamente, tive a oportunidade de comandar como coordenador operacional. Na próxima unidade, 13º Batalhão, também na região central, que pega Santa Cecília, que pega Campos Elíseos e pega a região da Luz. Basicamente, nós tivemos a felicidade de estarmos na metrópole, principalmente na região central. E quando promovido a tenente-coronel? Sérgio, eu fui promovido em 2016 e fui classificado no 45º Batalhão, esta unidade que nós estamos hoje. Coronel, hoje, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. Como é o senhor esse dia da Consciência Negra? Olha, é um dia significativo. Eu entendo que o processo histórico ele tem muito a contribuir para o estudo do porquê a cultura negra, efetivamente, ela está ainda em fase de ocupação de determinados postos e cargos, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, e há necessidade de que políticas públicas sejam realizadas para a melhor inserção dessa comunidade. E, na verdade, eu diria que hoje a grande massa até da população brasileira, porque ela é uma população muito miscigenada hoje, né? Exato. Inclusive, a população de São Paulo, em torno de 34%, ela é negra ou parda. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, o efetivo de negros e pardos, são 35%, quer dizer, um pouquinho acima da média estadual. E exercem cargos de liderança, de chefia e liderança, em torno de 18%. São números respeitáveis, não é, Coronel? Sim, são números respeitáveis. É claro que nós não podemos deixar de reconhecer que a história ela foi prejudicial ao start do desenvolvimento da cidadania do cidadão negro. Ele teve a infelicidade de estar nos momentos da construção do país numa subcategoria onde impediu que ele se desenvolvesse de maneira igualitária, tal como as outras etnias. E hoje na Polícia Militar, como que é visto esse tema? Eu diria que a Polícia Militar é uma grande oportunidade para distinguir esse processo histórico. Ela dá a oportunidade de forma igual, independente da cor, independente do credo, independente de qualquer convicção ideológica, ela permite às pessoas ascenderem na medida que a dedicação pessoal, na medida que a vontade de ascender à instituição faz parte do indivíduo. Coronel, muito obrigado pela participação do senhor. Polícia Militar, você pode confiar. Faremos agora um bate-papo sobre a importância do dia 20 de novembro
que é o feriado da consciência negra, o que representa o feriado da consciência negra, agora a partir da visão dos policiais militares. E convidamos vários policiais militares de diversas unidades da instituição, o Cabo Lopes, o Sargento Faria, do 38º Batalhão, o Cabo João Carlos, o 1º Sargento Maurício, do Comando de Policiamento de Trânsito. Nós temos também o Cabo Adeir, o Cabo Euclides e o Soldado Heron, do 4º BAEP, que policia parte da zona leste da capital. Então, todos os senhores sejam muito bem-vindos. E, Faria, o que representa o feriado da consciência negra? Ao meu entender, é um marco para a Polícia Militar, está fazendo essa enquete junto a policiais negros que trabalham na instituição e é de grande valia. E você, Lopes, qual é a importância dessa data? A data ela é muito importante, porque acaba mostrando, né, para todos, né, que dentro da corporação existem policiais negros também, tá? E não são poucos. Não são poucos, né? Então tem bastante e é mais para mostrar para a população aí que está em toda parte, né? Vamos se dizer que entre pardos e negros são 52%, né? Em torno de 35% da população, como nós já até falamos numa outra matéria recente, é constituída de policiais militares negros ou pardos, né? Dentro da estatística da proporção do estado de São Paulo, que é em torno de 34%. Né? E como é que é isso, Maurício? Qual é a importância dessa data, né, da consciência negra, na visão do policial militar? Boa tarde, né? É importante porque a polícia militar, ela não distingue quem é preto, quem é branco, quem é negro, pardo, né? Ela trata todos os policiais dela da mesma forma, né? Eu me sinto bem na polícia militar, não me sinto acoagido nem nada por ser negro, né? Então, como disse o sargento Faria, é de grande valia aí a polícia militar dar esse espaço para nós negros falar também a respeito do que é o Dia da Consciência Negra. Fala-se muito, né, que nós, policiais militares, somos preconceituosos. Inclusive, até nos inclui. Porque se eles falam que o policial militar é preconceituoso, é racista, ele fala que nós também somos, entre aspas, como afrodescendentes, somos racistas também. Como que é isso, para a gente ouvir essa questão? Como é que é? Para trabalhar na rua e, às vezes, nós somos vítimas dessas situações, né? Boa tarde. Esse tipo de preconceito, né, na Polícia Militar, no nosso serviço operacional, ele não existe. Nós não trabalhamos com cor, ou, como eu posso dizer... Atitude, né? Atitude. Nós trabalhamos com atitude. Atitude suspeita do indivíduo dentro do veículo. É o que embasa a nossa abordagem. Não é relevando em relação à raça da pessoa. Ou seja, a raça é o que menos interessa na questão. É mais a questão da abordagem policial, é a atitude suspeita. Ou seja, o que seria, por exemplo, dando continuidade, o que seria essa atitude suspeita que nós policiais nós observamos na situação de abordagem policial? Boa tarde, Cabo Euclides, 4º BAEP. A atitude suspeita ela pode ser um dia de muito calor, um cidadão com a blusa de frio, um veículo com todos os vidros lacrados, e com isso o filme escuro, o nervosismo de um cidadão quando vê uma viatura passar por ele. Esse tipo de coisa é a atitude suspeita, que é a fundada suspeita. Por esse motivo que o policial aborda, não pela cor da pele ou pela... Qualquer outra... sexo, gênero, nada disso importa, exatamente. Efetivamente, ela é trabalhada a atitude daquela pessoa que ela é suspeita. Então, tá? Tem algum caso interessante que você possa trabalhar, falar conosco, Heron? São 8 anos de Polícia Militar, né? Você, entre aspas, aqui é o recruta do grupo, vamos assim dizer, com menos tempo de serviço, porque a média aqui são 20 anos. Quer dizer, larga experiência policial de cada um aqui, né? Sim. Boa tarde a todos, sou soldado do 4º BAEP, né? Teve uma situação de ocorrência de tráfico com o indivíduo, né? Em patrulhamento, avistamos o indivíduo, né? Demonstrou nervosismo, tentou correr.
Aí, abordado, revistado, foi encontrada uma grande porção de droga e dinheiro com ele, indagado ele, né, a respeito disso. Ele falou que estava no tráfico de droga, tudo. E no momento que ele estava mais tranquilo, ele falou: senhor, você me abordou porque eu sou negro? Eu falei: não, eu também sou negro. Eu te abordei pela sua atitude e você está num local conhecido como tráfico de droga. Sim. Ah, não, pensei que você tinha me abordado por esse motivo. Mas hoje a gente vê... Ele era traficante. Sim, ele era traficante. Sim. Mas a gente percebe que, em si, o meliante, o marginal em si, não é um indivíduo de cor negra. Então, tem várias ocorrências com indivíduos brancos e de outras raças também. Então, vamos ter que tirar essa mistificação, que o pobre que mora na periferia vai ser bandido. Eu nasci e fui criado na periferia e estudei em colégio público. Alguém mais aqui nasceu em periferia? Todos nasceram em periferia? E todos estudaram em colégios públicos? Colégios públicos. Acho que é muita coincidência, né? E hoje trabalho na Polícia Militar com grande satisfação para proteger a população do estado de São Paulo, a sociedade, e trabalho no Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Então, tem amigos meus que são negros, são advogados, engenheiros. Então, essa mistificação, às vezes a própria mídia em si, elas fazem isso para chamar a atenção. E não é assim que ocorre, né? E a data da consciência negra é importante, sim, as nossas origens, nosso país, né? É um país descendente de escravos, um povo que veio para cá que sofreu muito. E nós fomos o último país a libertar nossos escravos. Não o último, um dos últimos, né? Na parte ocidental foi o último, né? 1888, 13 de maio de 1888. E é importante, hoje existem cotas em faculdades, tudo. Por quê? É bom, é necessário ter a cota. Porque, às vezes, aquele cidadão negro que mora na periferia não tem condição de pagar um cursinho, alguma coisa, e o Estado, o governo em si, oferece para ele essas condições. Entendo que hoje o acesso a tudo, né? A internet, com conhecimento, né, tá tudo um pouco mais fácil, porém em modos diferentes, né? Sim. Que nem em 97, quando entrei na polícia, eu tinha um estudo, né, um estudo público, e foi, para mim, na época foi fácil entrar. Hoje pessoas formadas em faculdades não conseguem entrar com concurso público, né? Tanto é o concurso da Polícia Militar gigantesco, mais de 120 mil candidatos para 2.200 vagas. Está em torno de, ainda o número oficial não foi passado, mas está em torno de 137 mil candidatos para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo para 2.200 vagas agora no edital que está valendo já. Né? Exatamente, 60 candidatos por vagas. Ou seja, é um concurso da Polícia Militar que, inclusive, é muito superior a muitas universidades assim já bem tradicionais, né, o concurso da polícia. Seria bom uma pesquisa também para incluir, né, falar então nessas 137 mil pessoas, diferenciar a pele, né, então vamos ver entre brancos e negros, porque não existe isso hoje. Eu acho que hoje no Brasil não existe isso, diferenciar a pessoa pela cor de pele. É realmente o que eles falaram, pela atitude, né. Esses dias fomos abordar uma moto, né, o sargento é testemunha. Fomos abordar uma moto e abordamos o rapaz com atitude suspeita e ocorreu um roubo, né, com as características da moto dele. Abordamos e, ao verificar, a moto estava com licenciamento atrasado. Sim. Ele jogou o capacete fora e falou: "Você está prendendo minha moto porque eu sou negro." Só quem abordou foi você? Eu, o sargento, e mais um menino da cor negra. Sim. Eram 3 negros abordando... Quer dizer, a atitude suspeita, não a cor da pele que foi. Só que ele mesmo... autodiscriminou, né? Eu estou sendo recolhido porque eu sou negro. O sargento até falou com ele: "Meu amigo, você não pagou seu IPVA, é por isso que seu veículo está sendo recolhido, né? Você não pagou seu IPVA e seu pneu está liso." Mas, infelizmente, é a desculpa de muitos, né? Sim. Uns falam: eu não dei sorte na vida porque eu sou negro. Outros falam: eu estou roubando porque eu sou negro. E eu falo, eu estou na polícia e tudo que eu faço, a cor não diferencia nada. Vocês que trabalham no BAEP, vocês normalmente pegam ocorrências de maior, vamos dizer assim, gravidade, né? Criminoso não tem etnia. Ou tem? O criminoso ele não tem dinheiro, ele... Não posso dizer. Ele tem etnia? Ele é negro, ele é branco? Ou seja, é do caráter da pessoa de cada um. Sim. Isso vai da educação da pessoa. E... Como é? A família hoje. A família hoje em dia, né? É uma escolha, né?
É uma escolha? É uma escolha, né? Eu acredito que entrar para o crime é uma escolha, né? Porque eu sou de uma família humilde, sou negro, né? Estudei em escola pública, prestei um concurso para o Estado na Polícia Militar e entrei. Sim. Né? Eu poderia ter escolhido outro caminho, mas não escolhi. Então, acho que as pessoas usam como muleta, desculpa, né? A cor da pele, a região onde mora, né? Mas ela não procura correr atrás do certo, né? Heron, família influencia muito? Sim, o princípio básico da educação, o berço de tudo é o lar, é a família, né? E isso está se perdendo, esses princípios, né? Igual vemos, a mãe vai para o baile funk, o pai vai para o bar. Que exemplo vai ter para um filho, né? Nenhum. O respeito, o filho não respeita mais ao pai, não todos os casos, mas a grande população, em si, estamos observando isso. Sim, quer dizer, se ele não respeita o pai, se ele não respeita a mãe, provavelmente ele não vai respeitar uma autoridade, é isso? O grande exemplo disso é o professor. A questão, no meu entender, é cultural, né? É cultural. Nós somos um país que investe pouco em educação, porém, sistema de cotas, há controvérsias porque se a pessoa tiver, eu entendo, eu estudei em escola pública e sou da periferia, entendo que se a pessoa tiver uma boa educação e uma boa base familiar e espiritual, independente de qual religião ela segue, ela tende a ser uma boa pessoa lá na frente. A escolha de ir por crime não tem como desculpa ser da periferia, negro, pobre, periferia, sem estímulo. Não há estímulo, mas... Na verdade, a educação é o estímulo para a pessoa poder... Então, é o estímulo para a pessoa mudar de vida. E ter ascensão social. Ter ascensão social. Ela pode... Eu falo para os meus filhos que são negros que ele pode ser o que ele quiser, desde que ele se dedique com o estudo. Eu até, antes aqui nos bastidores, estávamos conversando que o meu avô, ele era carregador de saco, né? Isso aí, meu avô hoje teria em torno de 100 anos, né? Eu sou o caçulinha da família, mas ele carregava saco nas costas, né? Aqui na cidade de São Paulo, né? Então, eu acho que o único caminho é através da educação, né? De você poder mudar comportamentos e ascensão social, né? As condições dos respectivos filhos são melhores do que as suas condições iniciais? Com certeza, bem melhor. E as suas condições foram melhores do que dos seus pais? Do que vocês acham? As condições de vocês foram melhores do que dos seus pais? E dos seus filhos? Até melhor, né? E como que é a educação com os filhos? E aí, Faria, você tem quantos filhos? 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, uma menina com 10 anos e um garoto de 15 anos. Sim. E o que eu enfatizo muito para eles é o estudo, né? Além da estrutura familiar, um estudo. E, como eu já falei anteriormente, o leque de informações que eles têm hoje é bem maior do que eu tive na minha geração. Então, eles podem ser o que eles quiserem quanto à informação que eles obtêm hoje em dia. E você, João, com os seus filhos, como é que é? Tenho também 2 filhos, um de 15, né, um menino. Adolescente. E um de 10 anos. Entrando na adolescência. Entrando na adolescência e é isso aí, a gente vai todo dia, né? Nós temos o privilégio de aprender na rua, né? Sim. Aprender na rua e passar para dentro de casa, sobre drogas, sobre andar com pessoas erradas, sobre se envolver com pessoas erradas, e a gente vai enchendo o saco da criança em casa. Tanto tentar doutrinar ela do jeito que nós somos doutrinados com nossos pais, né? Só que o meu pai me doutrinou de um jeito, me ensinou de um jeito, que hoje não temos mais condições de ensinar nossos filhos, né? Com a tecnologia chegando, com os acessos à internet, acesso a tudo, então fica um pouco mais precário, né? Para que nós podemos frear eles em certas circunstâncias.
Mas filho, putz, é tão... Não sei como o nosso amigo ali tinha falado, que um pai consegue deixar o filho para ir para o boteco, a mãe para ir para o baile funk e... O baile, não, o funk não, vai para festa, né? Festa em geral, né? Ou seja, a questão é abandonar os filhos. Abandonar os filhos para... Né? E aqui não, eu converso muito com ele, né? Que o dia todo na viatura, não vê a hora de dar o horário para ir para casa ver o filho, né? Ver como é que tá. Hoje mesmo ele, né, me ligou da escola. Pai, o senhor me mandou para a escola, só tem eu na sala, mandou uma foto da sala de aula. Eu falei, mas não é para ir? Não paga caro por isso? Então, né? E aí, Maurício, tem que falar não de vez em quando? Ou para os filhos? Eu tenho um casal de gêmeos, 13 anos, né? Gêmeos. Tem que falar por muitas vezes, né? E o engraçado é que quando eu chego em casa à noite, que está passando alguma reportagem nos canais, que é principalmente aquelas pessoas que estão passando fome, que eu vi uma reportagem que eles estavam fazendo roupa com saco de farinha, fazendo as roupas. Então eu pego muito eles e sento aqui com o pai. Ó, olha aqui, ó. Você está vendo isso aqui? O pai dá tudo para vocês, então no mínimo vocês têm que passar de ano, né? Eles falam, mas pai, qual foi a série que você estudou? Eu falei, eu fiz o colegial e sou tecnólogo em segurança pública. Fiz faculdade, 2 anos. Ah, então nós temos que fazer faculdade também? Sim, eu vou pagar para vocês. Para isso eu trabalho para pagar para vocês. E o engraçado foi esse final de semana a gente estávamos jantando, porque quando a gente estamos em casa, a gente faz questão de jantar com eles, tomar um café da manhã, os 4 juntos. E eles falaram assim, pai, você já está para aposentar? Eu falei, já estou. Mas por que você tem que puxar 30 anos trabalhando? Eu falei, porque na nossa instituição é 30 anos de serviço. Expliquei para eles. Então eu quero entrar também. Aí eu falei, não, você vai entrar. Você vai entrar. Eu faço gosto deles entrarem, sim. É isso aí. E família, muito importante. Como é que é pra você? Família é a base, né? Sim. Eu não moro com meus filhos, planos familiares, mas eu procuro mesmo distante, estar sempre acompanhando. Sempre próximo. Sempre próximo. Aconselhando. Presencial, inclusive. Presencial quando eu posso, devido ao trabalho, mas sempre que eu posso eu estou com eles lá. Estão comigo em casa no final de semana. Precisa a presença dos pais. É necessário, né? Porque hoje nós temos muitos não pode maus amigos. Você procura, você educa de um jeito. Se você não acompanha aquela educação, os amigos levam para o outro lado. Então você tem que estar ali, ó, educando e acompanhando as amizades. Certo. E aí, mesma coisa? Mesma coisa, né? Eu tenho um filho de 16 anos e uma filha de 17 anos, né? 2 adolescentes. 2 adolescentes já estudando. É um momento bem crítico, né? Que eles questionam bastante, né, as coisas, né? Más companhias. Graças a Deus não tem esse tipo de envolvimento. Mas acho que a família é a base de tudo, né? A estrutura de tudo para poder ter um sucesso na vida, né? Se tiver uma família estruturada, vai ser um adulto desestruturado também, né? Sem dúvida, né? Então, acho que se o pai e a mãe não conseguem colocar os filhos próximos ali e passar o que é certo para eles, o que é correto, eles vão aprender na rua. E na rua eles vão aprender mais o errado do que o certo, né? Que a facilidade para tudo existe hoje, né? Tecnologia, um celular, você entra na rede social e vê o que a tudo, né? Então, para mim, a família é a base de tudo. Como disse também o Faria, além da família estrutural, independente da convicção religiosa, faz parte também a religião, Deus, não é isso? Que com certeza é freio para muita coisa ruim. Você concorda? Né? Sim, eu concordo. Eu tenho 2 filhos, um de 4 anos e um de 17. O lar é o laboratório da vida, né? Igual o Euclides, o Sargento Farias apontou, a parte cultural, a parte da base. Se você cria seus filhos com amor, carinho, uma boa educação, eles vão ser que tipo de pessoas? Decente. Então eu tenho orgulho dos meus filhos. O de 17 anos, muito educado, estudioso, de 4, bem esforçado, educado também, devido até a idade, me surpreende. Mas tem a ajuda da mãe, que a mãe sempre está presente, procura passar as boas coisas também. Ser exemplo de pai e de mãe, para ser cidadãos decentes, né? Honrados. Poxa, gente, olha, foi um privilégio estar aqui com vocês. O nosso tempo é curto do programa, né? Mas eu acredito que quem nos assistiu vai ter uma visão diferente de mundo do policial militar, como policial militares negros que somos, como policiais militares pais de famílias, como filhos, não é isso? Eu tenho certeza que esse bate-papo que nós tivemos aqui vai ajudar e vai inspirar muitos jovens futuramente a poderem ingressar na Polícia Militar também, porque o intuito maior do nosso trabalho é proteger as pessoas de bem, tá certo?
Muito obrigado pela participação de cada um. Polícia Militar, você pode confiar. Estamos na Praça Coronel Fernando Prestes, sede do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e na oportunidade entrevistaremos o Coronel PM Leopoldo, chefe de gabinete do Comando Geral. Coronel, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, é uma grande honra, um prazer participar desse programa Polícia Militar, PM e a Comunidade. Coronel, como o senhor ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo? Ingressei na Escola Preparatória de Cadetes com 15 anos. 15 anos, na Escola Preparatória SPSEX, em Campinas. SPSEX, em Campinas, corresponde ao colegial. Né? De 80 a 82, concluí lá o curso. Após, retornei para a minha cidade, fiz um ano de cursinho e, ao final, acabei ingressando na academia em 1º de fevereiro de 1984. E o senhor foi declarado aspirante oficial? 15 de dezembro de 1986, turma do nosso comandante-geral, do subcomandante da PM, e que me deram a oportunidade de vir trabalhar aqui no gabinete do comandante-geral. Após a formatura, eu trabalhei no 7º Batalhão, área central aqui de São Paulo. Depois fui para a Companhia Independente de Polícia de Guarda do Palácio, que se transformou no Batalhão de Polícia de Guarda dos Palácios. Trabalhei lá durante alguns anos e retornei para a minha cidade, Presidente Prudente, região onde eu permaneci durante 22 anos. O senhor permaneceu como primeiro-tenente até coronel? De primeiro-tenente a coronel, lá na região de Presidente Prudente. Vim para São Paulo agora, no mês de março, com a assunção do comando do coronel Nivaldo. O convite dele para assumir o gabinete do Comando Geral. Eu já tinha programado a minha vida para encerrar a carreira lá em Presidente Prudente. 5 anos de coronel. A ideia era concluir lá em Presidente Prudente, atendendo ao convite do colega para a chefia de gabinete. Então, eu vim para cá desde março e vou encerrar a minha carreira. O privilégio de encerrar a carreira aqui no gabinete do comandante-geral. E quais são as missões que desempenha o gabinete do comando-geral? É um órgão de assessoramento do comando-geral, é isso, comandante? O gabinete do comandante-geral tem diversas atribuições. As principais é cuidar da agenda do comandante. Ele tem uma demanda muito grande, muitos compromissos dentro e fora da instituição, e o gabinete tem essa incumbência de cuidar da sua agenda, distribuir o seu tempo de forma a atender da melhor maneira todos os eventos, dentro e fora da instituição. É uma atividade, então, no caso do comandante-geral, todo dia tem atividade. Cuidar da agenda dele tem uma vida muito complicada. Às vezes o dia não tem as horas necessárias para cumprir tanto evento, a semana não tem tantos dias. Né? Inclui-se, então, às vezes, até sábados e domingos, com certeza. Sábados, domingo. Esse final de semana o comandante estará viajando para o Rio Grande do Sul, comemoração aniversário da Brigada. Na segunda-feira, que é feriado aqui, ele estará viajando para Rondônia, atendendo a um pedido do comandante-geral de Rondônia para fazer uma palestra lá. Então o comando-geral tem uma vida bastante atribulada e o gabinete o auxilia na organização da sua agenda. Além disso, o gabinete cuida do expediente do comandante-geral. Então, toda a documentação do comandante-geral é produzida no gabinete. Então, são muitas demandas, um volume bastante grande, solicitações, reivindicações, pedidos de todas as ordens, e tudo entra pelo gabinete. O gabinete distribui isso para o Estado-Maior, para as diretorias, para a corregedoria, mas essa documentação entra pelo gabinete e também sai pelo gabinete. Daí o grande volume de trabalho no que diz respeito à documentação do comandante-geral. E quais são os expedientes mais comuns que chegam no gabinete do comando-geral? São reivindicações de diversas ordens.
principalmente pedidos. O Estado de São Paulo tem 645 municípios. Então, prefeitos, vereadores, presidente de câmaras, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, reivindicam bastante no que diz respeito a efetivo, a viatura, a aumento na ostensividade, mudanças de sede, enfim, toda a documentação que exige toda uma preparação, uma instrução para informar de forma técnica e atender aos anseios das autoridades que se dirigem ao comandante-geral. Então é muito comum, por exemplo, solicitações de políticos em geral, solicitando justamente que um aumento de efetivo, por exemplo, nas cidades em que eles acabaram tendo um maior número de votos, vamos assim dizer? É muito comum, aumento de efetivo, aumento de viatura, e o comando tem uma postura bastante técnica a esse respeito. Então, nós trabalhamos isso de uma forma a dar uma satisfação às autoridades que aqui se dirigem, né? Explicando de forma muito clara e detalhada sobre os critérios que envolvem a distribuição de efetivo, distribuição de viatura, de armamento, enfim, de todos os equipamentos da Polícia Militar. Ou seja, e é fácil fazer essa informação porque a PM não é influenciada por aspectos políticos. Né? Exato. Então nós temos critérios técnicos na distribuição de efetivo, na distribuição de viatura, que facilita muito a informação do comando, na satisfação aos deputados, aos vereadores, aos prefeitos, enfim, à sociedade. Né? E quais seriam esses critérios técnicos de avaliação, por exemplo, número de policiais que vão desempenhar o trabalho na cidade X, número de viaturas na mesma cidade? Quais seriam esses critérios, comandante? Os critérios são bastante objetivos, né? Então já há algum tempo a PM adota o critério de distribuição de efetivo e de viaturas em função da população, dos índices criminais, da população residente e pendular, essa que oscila em função de alguns eventos e sazonalidades, e algumas particularidades que a região possa ter. Um exemplo que influencia na distribuição de efetivo é a existência de presídios. A cidade que tem presídio, ela naturalmente vai receber um aumento no seu efetivo para fazer frente às demandas, né? Então, hoje é muito fácil demonstrar para a população porque ninguém é prejudicado. O nosso efetivo, as nossas viaturas, os nossos armamentos, os nossos equipamentos são distribuídos de forma técnica, de forma quase que matemática, não permitindo que haja privilégio de uns em detrimento de outros. Então, por exemplo, nós podemos citar, inclusive daqui a um mês, menos de um mês, nós teremos a Operação Verão. Operação Verão, grande parte da população paulista vai para o litoral para se divertir nas festas natalinas, festas de final de ano, e com certeza a Polícia Militar também acaba reforçando o policiamento nessas localidades, é isso? Sim, a Operação Verão é um sucesso porque permite uma concentração do policiamento no momento, em uma área onde a população está deslocada. Então, o interior contribui, a região metropolitana, a capital contribui com o fornecimento de policiais militares para a Operação Verão em todo o litoral paulista, permitindo segurança, tranquilidade para esse período em que há uma grande demanda, uma grande concentração de pessoas, excepcionalmente, né, sazonalmente, nesse período das férias, que começa ali no final de dezembro e vai até perto do carnaval, mais ou menos. Então, nesse período, a PM tem uma grande concentração de efetivo nessas áreas, atendendo às demandas da sociedade. A mesma coisa também com festa do Peão de Barretos, Aparecida, outubro, mês passado, também nós tivemos esse aumento, né, de número de policiais militares Aparecida, decorrente até das festividades religiosas na cidade. Então, essas sazonalidades já previstas, né? A PM se antecipa e concentra efetivo lá para garantia da ordem, da tranquilidade, da sensação de segurança para todos que lá vão comparecer. Coronel, 20 de novembro, feriado da Consciência Negra. O que representa essa data para a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o que representa essa data para o Coronel PM Leopoldo? Uma data importante. Nós precisamos cultuar, valorizar a nossa história. E é inegável que nós tivemos um período aqui no Brasil de escravidão.
E há necessidade de lembrarmos desses aspectos que constituem a nossa história. O negro veio para cá numa situação diferente das outras raças que aqui vieram. Vieram outras raças voluntária, espontaneamente. O negro veio para cá amarrado, acorrentado, subtraído do seu ambiente natural. E tem uma participação muito importante na história do Brasil. Ele ajudou a construir essa nação. E hoje o negro venceu todas as suas dificuldades e ele dá grandes exemplos de superação nas artes, no esporte, na culinária, na literatura, na ciência, em todos os segmentos da sociedade. O negro está presente, convivendo de forma harmônica, de forma integrada, respeitosa, com todos. E a Polícia Militar, em especial, é uma instituição que acolhe bem a todos. Eu, nos meus 33, quase 34 anos de PM, jamais senti qualquer constrangimento, qualquer discriminação e, da mesma forma, jamais tive algum benefício pela minha condição. Então, a Polícia Militar é um grande exemplo para a nossa sociedade, de uma instituição que acolhe a todos e valoriza, dando oportunidade a todos de crescerem e chegarem aos mais altos postos dentro da instituição, como nós temos hoje. Inclusive o bairro da Luz é um exemplo, né? Nós temos aqui convivendo, nós temos descendentes de bolivianos, descendentes de judeus, temos descendentes de coreanos, italianos, a própria polícia militar inserida nesse contexto social. Quer dizer, o próprio bairro da Luz acaba sendo um reflexo, pequeno, um micro estado de São Paulo, vamos assim dizer, não é isso? Exatamente, acho que a PM está instalada aqui num bairro que reflete muito isso, né? Todas essas culturas, essas raças, etnias convivem muito bem e interessante lembrar, todas elas se relacionam muito bem com a PM. Estão aqui constantemente visitando, nos colocando à disposição, integradas à Polícia Militar. Isso é muito bom. Tá certo, então. Coronel, muito obrigado pela participação do senhor no programa PM a Comunidade. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas mensagens levadas. A Polícia Militar, ela existe em função da comunidade. A ela nós devemos dedicar todos os nossos esforços e vocês têm possibilitado essa aproximação de uma forma a permitir que a PM esteja cada vez mais próxima da comunidade. Parabéns. Certo. Muito obrigado, Coronel. Eu que agradeço. Polícia Militar, você pode confiar.